Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você conhece a Lei Maria da Penha? Escreve aí nos comentários aí, provavelmente você conhece. Mas você conhece a história que deu origem ao nome Maria da Penha? Quem é a famosa Maria da Penha? É isso que eu quero falar para vocês. Eu já vim há algum tempo estudando esse caso e na semana passada eu assisti também o documentário do Brasil Paralelo, que tem uma entrevista com o Marco Antônio Herédia. Quem é o Marco Antônio Herédia? O ex-marido da famosa Maria da Penha. E o Marco Antônio Herédia, ele foi condenado depois de responder 19 anos no processo e foi preso, né, pelo crime de tentativa de homicídio. Ele teria, segundo a mídia, segundo a Maria da Penha, tentado matar ela, dado um tiro enquanto ela dormia, e isso tornou ela paraplégica. Ela só mexe da cintura para cima, da cintura para baixo. Infelizmente, ela perdeu os movimentos. Primeiramente, deixar claro para vocês aqui que é óbvio que a gente deve proteger as mulheres de qualquer covardia, e um homem agredir uma mulher é óbvio que é muito errado, porque o homem naturalmente ele é muito mais forte que uma mulher devido aos seus tecidos musculares, à sua testosterona, né? O homem é muito mais forte que a mulher e a gente sempre deve proteger as mulheres contra agressões masculinas. Isso é um assunto pacificado, não tem nem discussão. Agora, a gente tem uma lei no Brasil baseada numa história que é no mínimo muito estranha. É aí que está o problema. O que acontece? No ano de 1983, Marco Antônio Herédia, ele era casado com a Maria da Penha, eles tinham 3 filhas. Ele é um colombiano que migrou para o Brasil. Eles se conheceram na USP, em São Paulo. Ela, se eu não me engano, é farmacêutica e ele é formado em administração e economia, professor universitário, um cara muito preparado. E eles foram morar em Fortaleza, porque ela era de Fortaleza, e aí ela conheceu ele em São Paulo, na USP. Quando ela termina o curso, eles voltam para Fortaleza. E numa noite, no mês de maio de 1983, aconteceu esse fatídico caso que a Maria da Penha disse que estava dormindo e levou um tiro. Mas a história e o processo que contam no processo é bem diferente disso. Nessa mesma noite, o que acontece é que o Marco Antônio Herédia, ele tinha uma arma, obviamente registrada. Ele ouviu um barulho, pegou a sua arma, olhou o quarto das meninas que estavam lá, as filhas dormindo, deixou a Maria da Penha e foi ver que barulho era aquele. Chegou a tentar dar um tiro num assaltante que estava tentando entrar pelo telhado. Um outro enforcou ele aqui, um outro assaltante deu um tiro nele desse lado aqui, sendo que ele, sendo destro, seria difícil se ele tentasse, no caso, tentar dar um tiro em si mesmo para tentar forjar uma cena. Ele tem a marca, né, do tiro, ele tem todos esses laudos, ele teve várias testemunhas, inclusive pessoas que moravam na rua, que viram essa movimentação. As testemunhas todas do processo são a favor do Marco Antônio Herédia. Então, assim, a Maria da Penha, nem que ela quisesse dizer que foi ele, como exulta no processo, né, que ele é condenado, ela estava dormindo, ela não teria como saber, e tem diversas provas, elementos fortíssimos que atestam que essas pessoas elas tiveram assaltantes naquela noite ali na casa, tanto que as armas do crime não são encontradas. E o processo é muito absurdo. A digitalização do processo tem muitas divergências com processos, com documentos impressos naquele tempo. A arma da condenação, a arma que atesta a condenação do Marco Antônio Herédia, é uma arma que, segundo a própria Taurus fabricante, como o processo demorou 19 anos, essa arma que ele teria tirado nela, ela não tinha sido nem fabricada na época. Então é muito difícil desse processo de condenação do Marco Antônio Herédia ser verdadeiro, bem difícil. E se você olhar, existem diversas entrevistas da Maria da Penha que ela se contradiz muito nas entrevistas, a ponto de dizer que o Marco Antônio nunca agrediu ela fisicamente, só agressões psicológicas. Mas a agressão psicológica é um negócio muito subjetivo, e aí até um problema essas legislações hoje, que você criminaliza um homem por agressões psicológicas. Porque a agressão psicológica, a pessoa pode fazer uma crítica
Falou, não gostei da sua atitude, e isso é considerada uma agressão psicológica. Agressão física não, você faz um corpo de delito, você tem uma prova material do crime, aí sim é mais fácil até para o Poder Judiciário condenar ou absolver alguém diante das provas que você apresenta no processo. E hoje em dia, essa questão da subjetividade de agressões psicológicas é muito complicado, está muito complicado no Poder Judiciário, mas outras coisas, por exemplo, a Maria da Penha, ela era ligada ao movimento feminista, né? Ela foi ligada ao movimento feminista, a lei é uma lei que foi sancionada pelo Lula. O Poder Judiciário, naquela época, o Brasil, para ele ter um assento na ONU, na semana do julgamento do caso Maria da Penha, a ONU pressionou para que o Marco Antônio fosse condenado, ou seja, o Brasil ganhou um assento na ONU por condenar o Marco Antônio Herédia. E assim, por várias questões, quando se analisa o caso, a Maria da Penha se contradiz em diversas entrevistas, enquanto o Marco Antônio Herédia, ele não se contradiz em nenhuma. Na versão dele, ele não se contradiz. Ele tem 20 livros escritos do caso, tentando contar a verdade. Vocês imaginam, gente, o que esse cara sofreu sozinho, tá? Hoje a gente vê alguns políticos aí sofrendo, mas a pessoa é perseguida, mas a pessoa tem um apoio também de uma boa parte da população, né? O Marco Antônio, ele não teve apoio de ninguém, coitado. Então, existiram várias falhas no processo. É um processo que, diante do que eu analiso ali, algumas coisas eu teria que me aprofundar um pouco mais, mas caberia até a tentativa de você anular todo o processo por alguns vícios. Falo isso como advogado, tá? Teria que me aprofundar um pouco mais, mas aparentemente cabe a anulação inteira do processo. Que o Marco Antônio Herédia foi preso de maneira injusta, é o que aparenta ali, até porque você não pode condenar alguém com uma arma que a própria fabricante atesta que a arma não tinha nem sido fabricada na época do crime, tá? Então você tem diversos casos, e a mídia divulga a imagem da Maria da Penha como uma pessoa que estaria na cadeira de roda por causa que um Marco teria atirado nela, e na verdade foram os assaltantes, os bandidos, os criminosos que tinham que pagar por esse crime bárbaro de botar a mulher numa cadeira de roda, mas não o Marco. E ele é criminalizado por um crime que ele nunca fez. Ele foi punido por um crime que ele nunca fez. E, na verdade, ele, como um homem honrado, ele defendeu a sua família, levou um tiro. Ele quase morreu para defender a mulher e as filhas. E hoje em dia esse homem não só é um homem extremamente punido pela sociedade, como as 3 filhas compraram a narrativa da Maria da Penha e não falam com o pai. O pai não tem acesso. Esse caso tem 40 anos. Nós estamos em 2023, foi em 1983, tem 40 anos o caso. E agora a gente está começando a falar disso. Então, gente, eu peço que vocês se aprofundem nesse caso. Eu vou, sim, trazer novas informações em relação a isso. Eu estou tentando contato com o Marco Antônio Herédia para fazer uma live com ele, ou gravar um podcast. Eu quero conhecê-lo pessoalmente para ouvir mais da sua história. E eu peço o apoio de vocês. Quero que vocês comentem aqui embaixo. Compartilhem esse meu vídeo com mais gente. Vamos buscar a verdade, gente. O professor Olavo falava pra gente o quê? A maior das virtudes é a busca sincera pela verdade, tá? Ninguém é contra aí a proteção da mulher. Sou 100% a favor da proteção da mulher. E o Marco Antônio, pelo que aparenta, ele se protegeu a mulher. Ele deu a vida dele, né, para proteger uma mulher. E está sendo penalizado. Agora, uma história falsa que o Brasil inteiro compra essa história, é isso que hoje em dia a gente vê no Brasil. Infelizmente, a mídia e as instituições não tem mais moral nenhuma para falar da sociedade. Não tem mais moral nenhuma. Se você condena um cara, deixa o cara preso, a mídia coloca o cara como homem, a mídia chama ele como o homem mais maldoso do Brasil. É isso que a mídia chama o Marco Antônio Herédia, tá, gente? Mas a gente vai investigar a verdade e tentar encontrá-la, porque essa é a virtude que a gente busca, é a investigação sincera pela verdade. Valeu, galera, não deixem de se inscrever no nosso canal. Valeu.